Platão, Santo Agostinho, Susan Haack. Quer aprender a argumentar como esses filósofos? Clica no link do comentário fixado. O que é, o que é a filosofia da lógica, né? O que é essa área? O que é a área da filosofia da lógica? Essa é uma pergunta interessante pelo seguinte. Bom, você, com o ótimo projeto que você está fazendo no canal, você tem detalhado várias áreas, discutido com pessoas que trabalham com várias áreas da filosofia, principalmente, por exemplo, filosofia da física e coisas do tipo, filosofia da matemática, que vai ter também vídeos. De modo geral, a gente pode entender a filosofia da lógica de modo semelhante a essas outras filosofias, essas outras áreas da filosofia, que é basicamente estudar, é pegar um objeto de estudo, não propriamente filosófico, às vezes, como no caso a física, e se debruçar analisando e tentando encontrar problemas filosóficos, ou seja, problemas centrais e talvez fundamentais acerca daquela área. Então, como tem filosofia da física, você vai discutir problema, por exemplo, problemas da natureza da física, sobre o que são entidades da física, que as teorias físicas postulam, se elas existem, se elas não existem. Você vai ter esse tipo de problema vinculado à física. Quando você pega a lógica como disciplina e olha filosoficamente para ela e tenta descobrir e tentar achar resposta a alguns problemas filosóficos que aparecem. Então, a filosofia da lógica é basicamente isso, é a gente olhar filosoficamente para olhar filosoficamente para uma área específica que é a lógica. Ok, perfeito. E quais são as principais questões, né, os principais problemas da filosofia da lógica? Tipo, eu imagino que a lógica deve ser um deles, né? Mas bem, antes da gente entrar nisso, quais são os principais problemas, assim, no geral, as principais questões da filosofia da lógica? Então, de modo geral, a gente tem que pensar que esses problemas filosóficos são problemas centrais, né, problemas fundamentais acerca da estrutura mais básica da realidade. Isso, na verdade, você tem uma das caracterizações possíveis para o que a gente chama de metafísica, mas esses problemas que vão aparecer na lógica podem ser, quer dizer, acho que de modo mais fácil. A filosofia da lógica pode ser compreendida, talvez, em uma série de perguntas que vão ter alguns problemas centrais ali que já vão aparecer do que seria o chamado de filosofia da lógica. Por exemplo, você vai ter uma pergunta, tá? O que é a lógica? O que é a disciplina lógica? Não a filosofia da lógica, mas a gente filosoficamente olhando para a lógica perguntando, tá, o que é isso? Tal como a gente pode perguntar, o que é uma teoria física? O que é a ciência física? Então, quando a gente se debruça acerca desse problema fundamental acerca da lógica, a gente vai ter várias discussões, que às vezes até acaloradas entre alguns, lógica é uma área da filosofia, lógica é uma área da matemática, lógica é uma área da computação, ou uma ciência própria, em que área que se encaixa a lógica. Daí, uma vez que a gente tenta estabelecer, às vezes, a gente estabelece mais ou menos o que é filosofia, ou pelo menos dá algumas diretrizes gerais, filosofia não, perdão, lógica, uma vez que a gente dá essas diretrizes gerais sobre o que é a lógica, a gente pode perguntar, então, coisas como, há alguma lógica correta? Ou seja, alguma lógica, o que é a noção de corretude que eu estou querendo dizer aqui? Alguma lógica que consegue capturar a realidade, ou algum aspecto da realidade? Então, você já vai ter alguns problemas chamados de problemas que tem duas grandes teses, que é o realismo e o antirrealismo acerca da lógica, no caso da filosofia da lógica. Então, por exemplo, se alguém pergunta se há alguma lógica que consiga capturar alguma coisa da realidade, e a resposta for não, que lógica é meramente um instrumento formal, e ela não tem talvez nem pretensão mesmo de tentar capturar algo da realidade, ela é completamente desconectada com isso, então você está assumindo uma posição mais de antirrealismo. Em compensação, se alguém falar, não, existe em alguns aspectos, ou existe uma lógica que se consegue capturar a realidade em alguns aspectos, ou existe uma lógica que consegue capturar toda a realidade, não só alguns aspectos da realidade, mas todo o que a gente consideraria como realidade. Então você está assumindo mais ou menos uma posição chamada de realismo lógico. Aí você pode pensar em outras perguntas. Tá, existe apenas uma lógica correta? Então, se alguém defender que, na verdade, só tem uma grande lógica, que é ela que captura as coisas da realidade, o cara está assumindo, por exemplo, um monismo. E dentro disso é perguntar, tá, qual é a lógica então? O cara pode assumir, a lógica clássica, então ele é um monista clássico. A lógica paraconsistente, então o cara é um monista paraconsistente, enfim. Daí você vai ter essas posições ao monismo, ou seja, que assume que apenas há uma lógica que captura a realidade. Em compensação, você pode assumir uma posição que fala que não, tem diversas lógicas diferentes que conseguem capturar, de alguma forma,
alguns aspectos da realidade, ou talvez várias lógicas somadas podem conseguir capturar o todo, mas na verdade são várias lógicas trabalhando, não apenas uma, que uma só não daria conta. Esse é o cara que responde que não há apenas uma lógica, mas mais de uma, ele seria um pluralista lógico. Mas repare, para você ser monista lógico ou pluralista lógico, nessa caracterização que eu estou dando, você já está assumindo o realismo, que você já está assumindo que de algum modo a lógica consegue capturar algo da realidade. Então, para além disso, se você é um pluralista, então agora você tem que me falar, então, quais são as lógicas que conseguem capturar a realidade? Então, o cara pode ser um pluralista e restritivista, ou seja, o cara fala, não, qualquer sistema lógico que capture o que nós entendemos como lógica, né, que sirva para daquilo que a gente chama de lógica, qualquer sistema que seja, ele captura algum aspecto da realidade. Ou não, o cara pode ser um pluralista restritivista, ele fala, não é assim, não é qualquer lógica que vale, tem algumas lógicas que valem. Daí ele também tem que oferecer, então, quais são os critérios para averiguar qual lógica é melhor para certa discussão, ou para um certo aspecto da realidade. De modo geral, acho que isso dá um panorama bem amplo sobre o que é a filosofia da lógica e alguns dos principais problemas que podem discutir acerca dela. Ok, perfeito. E quanto à lógica, né? A lógica em si, né? Lidando com esse problema específico, né? Do que é a lógica? A gente pode considerar a lógica como uma parte da filosofia? Quer dizer, a lógica é uma área da filosofia ou ela é separada? Né? Dá para fazer lógica sem estar fazendo filosofia? Enfim, essa é a questão. O que é a lógica? Pois agora a gente está caminhando para terrenos perigosos, por causa que a minha posição o que eu acredito com relação à lógica e à filosofia, o que diverge de outras pessoas. Tem alguns que coadunam com a minha visão, tem outros que vão divergir acerca dela. Eu acredito que lógica não faz parte da filosofia. Lógica, na verdade, é uma área de conhecimento que foi estabelecida ao longo da história da filosofia, foi estudada ao longo da história da filosofia. Sim, a filosofia em si teve um papel fundamental para o desenvolvimento dessa área, mas que hoje, cada vez mais, está se distanciando. E, no final das contas, tem uma expressão meio ruim, mas parece que lógica hoje é um filho sem pai, que ninguém quer assumir a paternidade dessa criança, por causa que, quando você vai para a filosofia, alguns gostam da lógica, mas vai ter vários outros que falam, não, isso aí é coisa da matemática. Aí você vai na matemática, o cara fala, não, isso é coisa da filosofia. E no final das contas, o departamento de informática fica com lógica. Você vai ver o pessoal da ciência da computação, são os caras que estão trabalhando com lógica, mesmo aplicando sistemas de lógica. Mas, historicamente, a lógica sempre esteve muito conectada com a filosofia. No entanto, o que eu entendo como lógica é um conjunto lógica como grande disciplina, ela vai trabalhar um conjunto de sistemas formais, grande parte das vezes, às vezes estão chamados de lógicas informais, mas é mais complicado para ver se captura essa noção de lógica mais estrito sensu entre as lógicas informais, porque daí parece que essas lógicas informais é um tipo de análise de teoria da argumentação, que é uma área da lógica também, mas enfim. De modo geral, para mim, lógica é uma área independente da filosofia, na qual a gente pode distinguir algumas coisas, como, por exemplo, você vai ter filosofia da lógica para a filosofia, né? Você vai ter a filosofia da lógica, que são problemas filosóficos e discussões filosóficas acerca da natureza da lógica, ou das lógicas, ou da lógica como disciplina, das lógicas como múltiplos sistemas, ou de uma específica lógica, né? Os problemas filosóficos acerca daquele sistema específico. Você vai ter lógicas filosóficas, que seriam lógicas, sistemas formais que, de algum modo, são interessantes para o trabalho filosófico. Por exemplo, você vai utilizar, em grande parte das vezes, a gente vai utilizar a lógica clássica para fazer análise de argumentos, ou você vai utilizar lógicas modais para discutir aspectos da filosofia, temas em filosofia, como metafísica da modalidade, ética, você vai ter sistemas modais deontológicos, né, que é o nome deles, que são sistemas que vão ajudar você a tentar capturar noções do que é permissibilidade, obrigatoriedade, coisas do tipo, lógicas epistêmicas, enfim, você vai ter alguns sistemas formais que nós, filosoficamente, né, nós, na filosofia, perdão, nós olhamos para esses sistemas e falamos, a gente pode utilizar esse sistema aqui. Isso parece que eu poderia se chamar de lógicas filosóficas, no sentido de que elas são lógicas que são sistemas formais que nós temos interesse filosófico acerca delas para aplicação. Não meramente o interesse filosófico de olhar para aquilo e tentar arranjar problemas filosóficos. É mais questão de aplicação na filosofia. Mas
Por outro lado, você vai ter o que todos esses sistemas, no final das contas, que a gente pode trabalhar, eles fazem parte de uma grande área, uma grande disciplina, que é a lógica, no sentido de grande disciplina. Essa grande disciplina, na verdade, parece estar muito mais próximo do que aquilo que a gente chama de lógica matemática, que é o desenvolvimento de sistemas formais, que não necessariamente tem qualquer relação com a filosofia ou com pretensões filosóficas, às vezes nem mesmo pretensões de aplicabilidade. Por exemplo, você vai ter vários sistemas de lógicas que foram desenvolvidos que nunca ninguém aplicou para nada, porque desenvolver sistemas de lógica é basicamente desenvolver ferramentas. Tem algumas ferramentas que, no final das contas, ninguém mais usa. Ou, às vezes, que desenvolveu e viu que não tinha praticidade nenhuma, utilidade nenhuma, mas você pode desenvolver. Olá, eu sou Eula Marinho, eu faço mestrado em filosofia. Ofereço para vocês um curso introdutório, leve e didático sobre como argumentar como um filósofo. O curso custa somente R$40 e não R$39,99 para te ludibriar, porque um bom filósofo não faria isso. É um curso de 40 horas com explicações e exercícios. O que você acha de aprender a argumentar como um filósofo? Clica no link do comentário fixado e você vai aprender tudo sobre isso.